Bom dia, pessoal, tudo bem? E aí, hoje vamos falar sobre Frankenstein, né? Espero que vocês tenham feito a lista. Inclusive, esse vídeo só precisa assistir por quem já fez a lista, tá? Não vale ver antes de ter feito a lista, senão não é uma correção, né? Bom, então, primeira coisa que eu queria falar com vocês, aliás, segunda, né? A primeira é isso, que vocês têm que ter feito a lista para assistir esse vídeo. E a segunda é perguntar para vocês, quem que já leu o livro, vocês não sei se vocês estão lembrando, mas Frankenstein era o livro que a gente pediu para vocês lerem na primeira etapa, né? Acabou que a gente entrou em quarentena e só agora que a gente está trabalhando com essa matéria. Mas assim, sei que algumas pessoas já leram, porque algumas pessoas comentaram comigo. Quem não leu, é importante que vocês leiam, porque em breve a gente vai fazer um trabalho sobre o livro, tá? Então aproveita, inclusive, esse período aí do recesso que a gente vai ter para poder fazer a leitura. E o Frankenstein, ó, tô aqui com um exemplar meu. Esse aqui é um exemplar em quadrinhos. É muito legal. Olha só que bonitas as imagens. O outro exemplar, a edição que eu pedi para vocês fazerem a leitura, o meu livro ficou no colégio, mas trouxe esse aqui só para ilustrar, que é uma obra que ficou muito famosa e ela é muito representativa, né? Ela tem um significado muito forte dentro da ficção científica. Então ela foi assim editada e reescrita, né, e reformulada por vários autores, adaptada, né, melhor dizendo, igual essa aqui é uma adaptação para os quadrinhos, né? E a gente vai fazer a correção agora. E aí, durante a correção, eu vou falando para vocês assim, os pontos importantes da obra. Então, para quem já leu o livro, vai ser legal, porque vocês vão rever, né? Vão relembrar aí quando eu for mostrando determinados pontos. E para quem não leu ainda, é bom, porque vai ler com uma base melhor ainda, já sabendo do que se trata. Né? Prometo que eu não vou dar spoiler, mas vou falar alguns pontos importantes aí da obra para vocês prestarem atenção durante o momento que vocês forem ler, tá bom? Bom, nessa atividade aí, a gente tem um trechinho só do Frankenstein, né? Obviamente que não é o romance inteiro, mas já dá para a gente ter uma ideia de alguns pontos importantes que eu até marquei para vocês. Esse aqui sobre o fato da narrativa de um louco eu vou deixar para falar depois, porque a gente tem uma questão sobre isso, né? Mas eu gostaria de falar sobre esse momento aqui, né? Que o Vitor, que é o cientista, ele cai em si do que ele fez, né? Ele chega à conclusão de que ele conseguia dar vida a uma matéria inanimada. E o tema do Frankenstein ele vai ser isso, assim, ele vai tratar desse assunto de o homem poder brincar de ser Deus. Até que ponto que o homem pode brincar de ser Deus? Até que ponto o homem pode ter a ciência na mão? E o que ele faz com a ciência na mão dele, né? Então ele vai discutir se a ciência ela cai na mão de uma pessoa errada, se isso, o que vai acontecer com isso? Quais são as consequências se a gente tem aí a ciência na mão de uma pessoa que não vai usar para o bem, né? Não que o Victor tivesse essa intenção, e aí também não vou dar spoiler, né? Mas a experiência dele não dá certo. E aí vocês precisam ler o livro para saber o porquê. Quando ele cria esse monstro, essa criatura, gente, é importante dizer que quando eu falar monstro e criatura, não é porque ele é um vilão, tá? O Frankenstein não é o nome do bicho criado pelo cientista. O bicho criado pelo cientista, inclusive, ele não tem nome na história. Ele só chama ele assim, monstro, criatura, o ser deformado. O Frankenstein é o sobrenome do Victor, do cientista. Ele chama Victor Frankenstein. E aí, é importante falar isso, tá? Que quando eu usar essa expressão para me referir à criatura feita pelo cientista, essa palavra monstro não é no sentido pejorativo de vilão, assim, tá bom? É no sentido de que, como ele é uma criatura formada a partir de restos mortais de várias pessoas, ele acaba sendo um ser fora dos padrões, né? E daí essa ideia dele não ser bonito, dele ser um ser asqueroso e tal. Olha só a capa do livro, por exemplo, ó, como que ele é. Deixa eu ficar mostrado, tá vendo? Assim, ó, todo fragmentado. Eu não sei se vocês já ouviram, mas, por exemplo, quando a gente fala assim, quando vocês vão fazer trabalho e aí vocês dividem, cada um faz um pedaço junta,
Aí o professor tem mania de falar assim, nossa, esse texto é igual ao Frankenstein. Porque cada um tem um estilo de escrever. E na hora que a gente junta, a gente vê que cada pedaço do texto é de uma pessoa diferente, né? Aí a gente brinca aí que o texto está parecendo Frankenstein. Por isso, tá? E aí esse cientista se tranca durante 2 anos num laboratório e aí ele vai criar esse monstro a partir de uma descarga elétrica. Então ele pega restos de pessoas mortas, costura o braço de uma pessoa com a perna de outra, com o tronco de outra e dá vida a esse ser aí a partir de uma noite de tempestade, que um raio, né, com uma descarga elétrica muito grande, cai em cima desse bicho e ele ganha vida, tá bom? Então essa é a narrativa da história e aí eu não vou entrar em mais detalhes para não dar spoiler para quem ainda não leu o livro. E aí, um outro ponto que eu destaquei aqui no texto é essa coisa assim da loucura, entre aspas, do cientista por essa obra, se a gente pode dizer assim, né? Por essa criatura que ele cria. É uma coisa, ele fala assim, de um delírio, de um sonho, era uma coisa irresistível, frenética. Então você vê que o cientista ele tinha assim um desespero muito grande e ao mesmo tempo um amor muito grande por isso que ele fazia. Então a gente percebe aí a necessidade de fazer essa experiência para ver o que ia acontecer e se envolver e cair de cabeça mesmo e ficar ali 2 anos envolvido com isso, tá bom? Então essa seria aí um primeiro panorama da história. Bom, então vamos lá para as questões. Eu não fiz as questões para vocês por escrito, eu coloquei os tópicos para vocês só conferirem se na resposta de vocês abordaram esses tópicos. Se você abordou algum outro que eu não abordei e ficar em dúvida, pode me mandar no fórum depois que eu vejo se está ok, tá bom? Ou lá pelo chat do Teams também. Então, a primeira coisa, eu coloquei para vocês pegarem alguns tópicos que mostrem que a história é uma ficção científica. Por esse trechinho aí, a gente vai ver a questão da experiência, né? Então, como a gente tem um cientista, ele está fazendo uma experiência, então tem trechos lá como injetar sangue, oxigênio, usar eletricidade, usar pedaços de cadáver. Então, você vê que tem um projeto científico, existe uma experiência científica que pode justificar o fato do texto ser uma ficção científica. E somado a isso que eu falei com vocês, a ideia desse texto projetar um futuro em que uma descarga elétrica poderia dar vida a um ser, né? Na época que a Mary Shelley escreveu o Frankenstein, eles estavam começando a pensar nessa possibilidade do choque, da descarga elétrica, movimentar algum membro do corpo, né? Então, acho que eu até falei disso na live com você. Se você tivesse lá um acidente, machucasse um dedo e perdesse o movimento do dedo, né? Se rompesse lá um ligamento, alguma coisa assim. Eles já estavam estudando a possibilidade de um choque recuperar o movimento desse dedo, mas não trazer a vida, né? E aí ela projetou um futuro em que isso já fosse possível. E nesse futuro projetado por ela pensa, né, traz essa crítica também, de que será o que acontece quando o homem, o ser humano, consegue ter o poder de dar vida a alguém, né? E diferentemente da forma natural de dar a vida, né? Não são duas pessoas, homem e mulher lá, que mantém uma relação e aí tem um filho, né, a partir disso. Não, é uma vida artificial, né? E aí acaba que o Frankenstein também traz a ideia de previsão de futuro, né? Porque a gente tem aí o desfibrilador hoje em dia, que é um aparelho que dá choque. Claro que ele não traz uma pessoa que está morta há 1 hora para a vida, né? Ele precisa ser usado imediatamente após o momento que o coração da pessoa para. Mas é uma grande pensada aí de previsão, né, de futuro pensada por ela. Então, hoje em dia, a gente tem alguma coisa equivalente a essa ideia aí, pensada por ela, tá? Então, esses seriam os tópicos que vocês poderiam abordar. O experimento científico e a ideia dela pensar um futuro em que essa experiência já seria possível de acontecer. Bom, na letra B, eu pedi para vocês elencarem aí 3 elementos que ajudam a garantir a verossimilhança. Então, lembra que verossimilhança é a ideia de aproximação com o real, né? Se a gente vai escrever um texto e a gente fala de coisas muito distantes da nossa realidade, a gente começa a duvidar que aquilo pode ser possível de acontecer. Então, o texto ele precisa amarrar muito bem a narrativa, ele precisa
fazer a gente acreditar que dentro daquele universo ali, isso é possível de acontecer. E dentro desse texto, a principal informação que a gente tem aí é que quem está fazendo esse experimento é um cientista, né? Ele tem um laboratório, ele ficou 2 anos trabalhando com isso. Então, não é uma pessoa aleatória. Se você pega uma história de ficção científica que um menino de 11 anos do nada começa a fazer um ser que vai ganhar vida, talvez isso não desse tanta verossimilhança como você falar que é um cientista renomado, que ele tem um laboratório, que ele ficou 2 anos estudando para fazer aquilo. Ou seja, tem a construção de um cenário que faz você acreditar que aquela experiência seja mesmo possível, né? Uma outra coisa, nesse trecho, assim, não dá muito para a gente ver, não, mas se vocês quiserem colocar, ou se alguém colocou, é a questão da linguagem, né? Então, quanto mais você usa termos que se aproximam com a ciência, se falasse assim, a descarga é, sei lá, de 220 volts, o cérebro positrônico, os fios de cobre que estavam ligados para receber o raio. Então, quando você vai colocando esses elementos ligados com a robótica, por exemplo, isso também ajuda a dar mais verossimilhança, né? Então, assim, teve uma vez que a gente fez um trabalho na sala que os alunos tinham que criar um produto novo, assim, um produto tecnológico. E aí, 2 grupos criaram um óculos lá que ajudaria uma pessoa que é cega a enxergar. Só que um grupo simplesmente narrou desse jeito. A gente criou um óculos que a pessoa coloca e começa a enxergar. E outro grupo colocou, porque o óculos vai ter um fio de cobre, que vai ter uma extensão, que vai ser ligado a um chip, que parará, parará. Aí dava a sensação pra gente que aquilo podia realmente acontecer, porque ele era muito bem descrito, né? Então, se você traz uma descrição bem feita de como que a experiência acontece, ela passa a ficar mais real para o leitor. E aí tem mais verossimilhança, tá bom? Então, nesse trechinho que a gente leu, o fato do Vitor ser um cientista, dele ter ficado 2 anos estudando, dele ter um laboratório, dele explicar para a gente como que vai ser a experiência, isso garante a verossimilhança aí, tá bom? E letra C, eu pedi para vocês falarem sobre o texto ter uma atmosfera de terror. Eu já tinha falado para vocês que um gênero ele não precisa ser exclusivamente aquele gênero. Né? Um texto de terror ele não precisa ser exclusivamente de terror. Você pode ter uma ficção científica que tem pitadas de terror, você pode ter um terror que tem pitadas de ficção científica, você pode ter um conto fantástico que tenha suspense. Não tem problema, né? A gente mistura aí esses gêneros e, inclusive, a história fica melhor ainda, na minha opinião. Então, eu pedi para vocês localizarem alguns trechos no texto que trazem essa ideia do terror. Aí, olha os trechos que eu peguei só pedacinhos, né? Eu não tirei os 2 trechos completos, não. Uma floresta afastada, ele vai no cemitério para poder buscar os corpos. É uma noite de tempestade quando ele vai fazer a experiência com o Vitor. A criatura tem aparência de monstro e tem um momento lá que ele fala também que ele vai acender as velas, o que dá a ideia de ele estar no escuro, né? Então, esses tópicos aí seriam interessantes para poder mostrar a ideia do terror. E aí, gente, assim, em outros pontos do livro dá muito medo, assim, o próprio jeito como o narrador descreve a criatura, o monstro, né? Ele coloca ela como um vilão em vários pontos. Então, realmente traz essa ideia do terror para a gente. Então, questão número 1, resolvida. Questão número 2, a letra A era para perguntar para quem que o narrador conta a história, é para o leitor, né? Ele escreve a história se dirigindo ao leitor. E a letra B, a ideia dele começar a narrativa falando que ele não é um louco, né? Por que ele começa a narrativa se justificando dessa forma, falando que ele não é um louco? Aí eu coloquei de azulzinho para lembrar para vocês o seguinte: vocês lembram que eu comentei com vocês que a ficção científica ela surge num cenário em que a ciência estava começando a ganhar forma, a ganhar força. E aí o que aconteceu? Muitos cientistas eles foram vistos como loucos. Se vocês começarem a observar os cientistas dos filmes, por exemplo, principalmente dos anos 80, pensa lá no Dr. Brown do De Volta para o Futuro, quem já viu? Ele é um cientista completamente atrapalhado, né? Ele deixa as coisas cair, ele não sabe onde estão as coisas, aquele cabelo para cima igual doido. Pensa na figura do Einstein.
Quando a gente pensa em Einstein, muitas pessoas vão ter pela primeira vez aquela imagem do Einstein com a língua para fora, fazendo careta, com o cabelo para cima, né? Então, construiu-se uma ideia de que os cientistas eram doidos. Gente, por quê? Pensa, se alguém em algum momento, lá nessa época, chegasse para alguém e falasse assim: ah, no futuro a gente vai clonar uma ovelha, a gente vai conseguir fazer uma ovelha dentro de laboratório. Isso soaria para as pessoas como uma loucura, né? Que é isso? Você tá louco? Como assim fazer uma ovelha dentro do laboratório? E isso aconteceu de verdade. Então, determinadas propostas que eram feitas pelos cientistas naquela época pareciam tão absurdas que eles começaram a ser vistos como loucos, né? Então, imagina, eu vou dar vida para um monte de resto de pessoa morta. Loucura, né? Então, o fato dele justificar aí é para mostrar que, olha, a pessoa que está contando essa narrativa, ela sabe do que ela está falando, ela não está inventando isso, né? Então, ela está se justificando. Ó, gente, eu não sou doido, não sou louco, eu vou fazer uma experiência que vai ser assim, assim, assado, e essa experiência vai funcionar, porque eu vou fazer tal e tal coisa, né? Então, ele está mostrando aí que é um homem dentro da sua consciência, da sua razão, que está criando esse experimento, que não é um doido, não, tá bom? Então, passem a observar essa ideia aí da figura do cientista maluco e o porquê disso. Uma outra coisa é que a ciência, nessa época aí, ela entra muito em confronto com a religião, né? Então, muita coisa que a religião pregava, como, olha, isso aqui é assim, a ciência chegava e falava assim, não, isso não é assim, eu posso provar, né? Então, a ciência tinha como provar aquilo que ela estava falando. E aí começou a ganhar essa força e a ter esse momento aí de a ciência ser uma coisa de doido, tá bom? Questão número 3. A gente vai falar aí sobre o poder, né, da humanidade, exercido pela humanidade sobre a ciência e a tecnologia. E aí eu perguntei para vocês se, da maneira como a autora apresenta a história, isso é visto de uma maneira positiva ou negativa. Negativa. Por quê? Primeiro que dá tudo errado, né? E aí eu não vou dar spoiler de como que dá errado, mas a experiência não dá certo. E aí o que acontece em função disso? Muitas consequências negativas. Então, a Mary Shelley está mostrando na história que a partir do momento que o homem tenta ser Deus, que ele brinca com a ciência, que ele pega o poder da ciência em benefício próprio, não vai dar certo, tá? Então, por isso que a história mostra esse poder aí exercido de uma maneira negativa. Um filme muito legal para vocês assistirem, que fala muito sobre esse tema aí, é O Planeta dos Macacos. A ideia é justamente essa, assim, o que a ciência, quando cai na mão de uma pessoa errada, pode ter de consequência negativa. Fica a dica aí para o final de semana para vocês assistirem. Bom, questão número 4, a gente tem a mesma questão que eu coloquei nas outras listas para vocês, que é uma notícia mais atual, né, sobre alguma coisa que tem relação com o texto que a gente lê. Aí, agora presta atenção, eu sei que vocês vão falar assim, Lavini, todas as alternativas estão certas. Sim, todas as alternativas estão certas. Todas as 4 alternativas, elas são alternativas verdadeiras em relação ao texto lido. Mas a pergunta foi para relacionar essa notícia com o texto lido. A única das alternativas que relaciona o texto com a notícia é a letra C, tá? Por isso que a C é a que tem que marcar. Então, olha aqui, ó, representa o imaginário cientificista que ainda está por vir, a usar o romance de ficção para prever um avanço futuro. Como essas notícias aqui falam do desfibrilador, elas estão mostrando que atualmente a gente já tem alguma coisa que foi pensada há anos atrás de uma maneira bem primitiva, né? E agora a gente já tem algo similar aí acontecendo, tá bom? Então, as 4 alternativas estão certas em relação ao texto, mas só a letra C relaciona o texto com a notícia, tá? E por último, a questão número 5, eu coloquei uma tirinha do Calvin, vocês sabem que eu amo. E aí o Calvin tá falando assim: quando você acha que nós vamos ter uma tempestade com relâmpagos? Eu não sei, provavelmente não haverá até a primavera. E ele fica decepcionado, porque ele tá fazendo um boneco de neve, esperando o raio para poder dar vida para o boneco de neve. E aí há uma quebra de expectativa, porque obviamente que se um raio cai no boneco de neve, ele vai derreter, né? Ele nem teria como criar isso daí. Mas ele fica muito chateado, né? Porque ele vai derreter antes do raio, digamos assim, porque o pai fala que só na próxima primavera que vai ter a tempestade com os raios.
E aí dá essa quebra de expectativa. É uma tirinha que faz uma brincadeira, uma intertextualidade com o Frankenstein, tá bom? Bom, então a gente vai ficando por aqui. Vou retomar com vocês, então, rapidinho os pontos importantes da gente perceber na hora da leitura do Frankenstein. A questão do cientista como louco. Então, observem os momentos que ele está no laboratório, que ele conta que ele se afastou da família, que ele ficou 2 anos, literalmente, só ele e a coisa lá no laboratório, né? A questão da ciência, né? Como que, se ela usada de maneira errada, ela pode ter prejuízo, ela pode ter consequências negativas. Essa ideia do homem brincar de ser Deus, dele querer dar vida de uma maneira artificial para alguma coisa, para algum ser, tá? E prestem bastante atenção na construção da verossimilhança, da linguagem usada, dos elementos do laboratório, né? É uma coisa legal da gente pensar. O laboratório, quando a gente olha filmes antigos, né? O filme do Frankenstein, por exemplo, que é um filme muito antigo, não sei de quando que é, mas é um filme preto e branco, assim, bem antigão mesmo. E o laboratório é aquela coisa toda cheia de tubos de ensaio borbulhando, saindo fumaça, aquelas máquinas cheias de botões para apertar, né? E hoje em dia é justamente o contrário. Quanto mais uma coisa é touch, mais tecnológica ela é, né? Lembra do Alien que eu falei para vocês da nave, né? Da nave que o Alien entra dentro da nave lá do filme. A nave é lotada de botões o tempo inteiro, aquele monte de luz piscando, botão para tudo quanto é lado, para abrir porta, fechar a porta, para entrar e tal, sair. Hoje em dia é tudo o contrário. E eles pensavam, criavam essas narrativas pensando no futuro, né? Então, para eles, o futuro era algo que tivesse muito botão, assim. E hoje, justamente, a ideia é o contrário, né? Quanto menos botão, quanto mais touch for, mais tecnológico é. Inclusive, depois é uma atividade bacana para vocês fazerem também, de dar uma pesquisada. Quem gosta do De Volta para o Futuro, assistir e ver o que eles pensavam, como que no De Volta para o Futuro eles viajam para 2015. E aí pensar assim, o que eles se imaginavam que 2015 já teria de tecnologia. Tem uma cena, por exemplo, que eles pegam uma pizza, tipo, desse tamanhozinho, assim, colocam no micro-ondas, tipo, 30 segundos e a pizza cresce, ela fica gigante, assim, né? E aí a gente tinha lá o skate voador, o tênis que amarrava sozinho. E, né, a gente vê que muito do que eles pensavam que a gente já teria em 2015, nem em 2020 a gente está tendo, né? E ao mesmo tempo, vamos pensar uma outra proposta aí. Imagina hoje em dia, com o coronavírus, se algum cientista descobre, algum biólogo cientista descobre a vacina para o coronavírus. E aí, se essa pessoa que descobre a vacina é uma pessoa que não está ali para o bem da ciência, né? E aí, de repente, ela começa a vender essa vacina muito cara, dá uma boa produção de texto, hein? Vou falar isso com o Thiago. Começa a vender essa vacina muito cara e as pessoas começam a brigar e, né, enfim, se matar para poder conseguir essa vacina aí. Seria uma boa proposta também da gente pensar, né, no futuro aí, não muito distante do nosso, quem sabe. Mas, enfim, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e olhem aí agora como vocês responderam as questões, né, para poder comparar com as minhas falas e ver se precisa completar alguma coisa na resposta de vocês, tá bom? Boa leitura do livro para vocês, espero que vocês gostem. Foi escolhido porque eu acho que é uma história bem interessante e vai dar para a gente trabalhar muita coisa legal depois. Combinado? Um abraço para vocês e até a próxima. E bom final de semana.